Boa tarde, pessoal do Catequese Cast. Aqui é o Henrique, né? A gente hoje veio falar sobre bibliotecas, né? Quais são os livros, né? Tipo de livros que nós podemos colocar na nossa biblioteca, nós podemos adquirir para ter uma biblioteca com qualidade, tanto de conteúdo quanto de informação, né? Em primeiro lugar, já gostaria de pedir perdão, né, pela ausência nesses últimos meses, né? Acho que o último vídeo foi feito em janeiro do ano, mas e daí vem uma novidade que eu já venho contando em dizer para vocês, né? Já venho colocando já como pauta de um vídeo que eu possa fazer em outro momento explicando melhor, né? Mas é que por conta da minha entrada, né, no seminário, né? Estou no primeiro ano de filosofia, né? Para que, quem sabe, futuramente me tornar um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Desde já peço orações a todos os meus seguidores, né? Deste canal, a todos os inscritos do canal, a rezar pela minha vocação, a rezar pela vocação, né, em geral, né? Dito isto, né, vou passar aqui mostrando, em primeiro lugar, os livros que eu tenho, né, os livros que eu acho interessante ter, né, que eu possuo também, tá ok? Então eu vou dar um pause no vídeo e na sequência eu vou mostrar como está a minha biblioteca atualmente. Então, pessoal, vamos começar aqui passando pelos livros. Eu vou começar pelo principal, tá? É o que está na prateleira de cima, que é a filosofia, né? Então aqui, neste aqui, eu tenho uma coleção da Folha que ela lançou, se eu não me engano, em 22, tá? É a coleção Pensadores da Filosofia. Tem vários livros, né? Tem de Platão, né? E vai até Hobbes com Leviatã e Strauss, né? O Direito Natural e História. Ainda está faltando 2 volumes, que eu não completei essa coleção, né? Ainda está faltando 2 volumes. Aqui em cima eu tenho um órgão, né, de Aristóteles, da Edipro, né? Uma Apologia de Platão. Aqui um conceito bem conceituado dicionário de filosofia, né? Muito bom mesmo, muito indicado pelos professores. Aqui eu tenho um box que vem com os principais, alguns dos principais livros, né, obras da filosofia clássica grega. Então aqui tem outra Apologia e o Banquete, né, de Platão, a República também de Platão e a Política de Aristóteles, né. Aqui é um livro que eu ainda não li, né, do Durkheim, né, da divisão do trabalho social. Muito interessante as resenhas a respeito desse livro. Aqui eu tenho a História da Filosofia, né, do Copleston, do Frederick Copleston, né, publicada pela Vídeo Editorial. Acho que o primeiro volume foi publicado em 21. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre essa coleção. E recentemente a Vídeo Editorial publicou também um 5º volume, né, dessa edição, dessa coleção, que fala, uns escritos que os comentadores do Copleston, né, juntou, né, reuniu e fez esse 5º volume, que não está dentro da coleção original da História da Filosofia, do Copleston em inglês, né? Não existe, é um volume separado, mas a Vida Editorial colocou como o 5º volume da série. Aqui em cima mais uma edição, né, da Martin Claret, sobre o Banquete de Platão. Em cima está a Introdução ao Pensamento Filosófico, do Jaspers. E aqui alguns livros também de filosofia, sobre a filosofia natural, do Edward Grant, né, um grande livro, um bom livro, né. Foi o primeiro livro, assim, contato realmente que eu tive com a filosofia, foi através desse livro aqui. É muito bom. A Política de Aristóteles, mais uma edição, né, Metafísica, o primeiro Diálogos 1 de Platão pela Edipro. Nesse livro aqui estão alguns diálogos conceituados, né? A gente pode ver que o Teeteto,
né? O Sofista e o Protágoras, né? É o primeiro volume dessa série. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui está a Ética Nicômaco, também de Aristóteles, e Boécio, né? A Consolação da Filosofia. Eu comecei a ler esse livro, mas ainda não terminei, mas já recomendo desde então, porque vale muito a pena. Aqui em cima tem o Santo Agostinho com a potencialidade da alma e Spinoza. Alguns livros do Olavo de Carvalho, né? O Jardim das Aflições, que é muito bom, né? Posso fazer um vídeo no canal sobre esse livro, que é muito bom. O Imbecil Coletivo, que eu já li, só que eu li naquela outra edição, que a editora Record publicou alguns anos atrás, agora a Vida Editorial publicou uma outra edição, muito bom. O Foro de São Paulo também, né? Muito bom. E seguem a toda aquela que já virou tradição dos livros do Olavo, né? São geralmente recortes de matérias, né? De artigos, né? Que ele publicou em alguns jornais e alguns sites durante a sua carreira, né? E reunidos num livro, né? Praticamente é isso. Roger Scruton, né? 3 também livros do Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, que é muito bom, né, ele falando sobre a nova esquerda, a escola de Frankfurt, etc. O que é conservadorismo? Na verdade, ele começa como uma crítica, né, ao que os britânicos achavam que era conservadorismo, né, principalmente no que se refere ao governo da Margaret Thatcher, né, que foi muito ligado né, à questão econômica, né, à questão neoliberal. E Roger Scruton faz essa crítica, né, a respeito deste livro. O que é Como Ser um Conservador, né, também do Roger Scruton. Né. Pode ser até lido em conjunto, né, o que é conservadorismo, depois você lê o Como Ser um Conservador. Né. Casam bem esses dois livros. Mas o livro do Olavo, A Filosofia e seu Inverso, aqui, né, que ele vai distinguir o que é ser um verdadeiro filósofo, né, e o que não é ser um filósofo, né. E também é uma crítica ao que ele fala sobre a filosofia não é um trabalho, né? Não é simplesmente uma atividade profissional, né? Na verdade, é uma atividade, primeiro de tudo, uma atividade espiritual, né? A Vida Intelectual de Sertilanges, que é fora de série, até hoje é um clássico. Didascalicon, que também é muito bom, do Gudson Vitor. O Trabalho Intelectual, do Guiton, muito bom. Esse aqui também é do Guiton, é uma coleção sobre uma entrevista, né, um diálogo do Guiton com o Paulo VI. Ele foi grande amigo do Papa Paulo VI, muito bom. Um livro também muito bom do Thomas Wesley sobre o Santo Sudário, é um estudo que ele fez, né? O Thomas né, na verdade ainda, um estudioso das artes, né? E ele fez um estudo muito bom sobre o Santo Sudário. Vale a pena, mesmo que você não seja católico, tudo, e você seja simplesmente um grande apreciador das artes. Vale muito a pena você ler esse livro aqui do Thomas Wesley. O Estado e a Constituinte, também é muito bom. Né? Locke, aqui uma reunião dos principais pensamentos de Locke. Né? E aqui é uma linguagem, né? Então tem aprendendo grego e latim, né? Muito bom também, inicialmente. Então, essa é a parte da filosofia. Aqui embaixo, nesta prateleira aqui, eu tenho principalmente a coleção da minha biblioteca católica, que eu comecei, né, lá em 2019, mas devido à minha entrada no seminário em 21 eu tive que parar. Né? Então tá aqui a Imitação de Cristo, toda a coleção. Alguns livros desses eu não comprei, eu ganhei. Então esse aqui de Santo Agostinho eu ganhei, né? Tem alguns livros aqui que eu ganhei, né? Aqui no meio tá as obras completas, né, de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Muito bom também esse volume aqui da Paulus, né? Alguns livros aqui que não são da minha biblioteca católica, né? Sobre o Padre Pio, né?
Esses dois, né, na verdade, sobre o Padre Pio. Essa edição da MBC também é muito boa, né, vale muito a pena. Essa aqui também é boa, como introdução, também vale muito a pena. Carla Kutz, o Beato Carla Kutz, O Segredo do Meu Filho, que é a mãe dele, que é a principal fonte. Este aqui também é muito bom, né? Fala sobre a vida, né, da Chiara Corbella, Nascemos e Jamais Morreremos, biografia da futura santa, né, Chiara Corbello. Aqui a biografia de Santa Gemma Galgani, né, do padre José Carlos Pereira, brasileiro, e o Confissões também, né, de Santo Agostinho. Também vale muito a pena ler. Aqui embaixo, na penúltima prateleira, tá literatura, né? Então, tem algum livro fora aqui, que é o Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu tô lendo, mas aqui é principalmente literatura. Então, o Eneida, de Virgílio, aqui é o Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, Mitologia, do Thomas Bulfinch. É bom, mas existem livros melhores do que esse sobre mitologia, que também valem muito a pena. O clássico brasileiro, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que vale muito a pena. A história da filosofia, da história da literatura ocidental, do Carpo, também é um grande clássico, né? Assim, tudo que você precisa saber sobre literatura está nesses 3 volumes. Assim, é muito bom mesmo. Então ele vai desde dos clássicos gregos lá com Homero, tudo, até o século XX, né? Os Lusíadas, Camões, e aqui vem praticamente toda a obra na qual eu sou grande fã, do Tolkien, né? Então vai desde o Hobbit, né, até as biografias do Tolkien, né? Esse trabalho aqui também é muito bom, né, sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. Também esse aqui sobre o cristianismo em O Senhor dos Anéis. E no final, tá, né, o Grandes Sertões Veredas do Guimarães Rosa e o clássico 1984 do George Orwell. Aqui embaixo, na última prateleira dessa estante, tá a história. Então vem aqui, ó, toda a parte de história. Então a história do Brasil, história em geral, a história do Brasil. Aqui é a história de São Paulo, né? Um período como São Paulo deve ser destruída do Moacir Assunção, que ele fala sobre o conflito, né? E que existiu em São Paulo em 24, né? Todo mundo fala da Revolução de 32, mas houve também a luta de 24 em São Paulo, que também, na verdade, houve mais mortes em 24 do que em 32, né? Aqui, principalmente Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, comunismo, etc. E aquela outra palavrinha que a gente não pode falar agora, senão cai monetização do canal, cai tudo, né? É, tudo, né? Lenin, Stalin, etc. Né? O que período tenebroso do século XX. Aqui vem história em geral, né? Esses 4 aqui, né? O guia politicamente correto da história. Então a gente tem história do mundo, história do Brasil, história da República Brasileira, os 3 volumes da história da igreja do professor Felipe Aquino, que também são muito bons, né? Vale muito a pena para quem está começando a estudar a história da igreja. Esses 3 volumes vão sanar muitas dúvidas. Também a trilogia do Christopher Dawson, né, historiador renomado Christopher Dawson, sobre o Ocidente, né? Então vem a criação do Ocidente, a formação, né, da cristandade e a divisão da cristandade, né? As Cruzadas, já fiz um vídeo sobre esse livro no canal, vale muito a pena. A Inquisição, né, do Christian Iturralde, o autor argentino, também vale muito a pena. A Inveja dos Anjos, né, do Stephen Jagger, esse livro foi muito recomendado pelo Olavo, sobre a formação do homem, né, na Idade Média, né, vale muito a pena. Viagens aos confins do comunismo, do Theodore Dalrymple, vale muito a pena. Né, a história dos judeus, né, foi um estudo arqueológico na Terra Santa sobre a história dos judeus do Simon, né,
ele é judeu também. O clássico, né, do Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, também vale muito a pena. E aqui uma cronologia da minha cidade de origem, né, cronologia guarulhense, tá? No segundo volume do João Hanali, também vale muito a pena. Aí aqui, subindo um pouquinho, encontra-se principalmente Tomás de Aquino, né? Então, sobre a verdade, sobre questões disputadas sobre a verdade, muito bom. A Suma, a Catena Áurea, que a gente não tem nem o que falar sobre essa coleção aqui da Catena Áurea. É algo assim totalmente fora de qualquer assim parâmetro. É uma coleção realmente muito necessária, não só para quem estuda, né, as Sagradas Escrituras, né, como um futuro padre, né, mas os leigos também ganhariam muito estudando e lendo a Catena Áurea. Uma Suma Teológica de Santo Tomás como forma de catecismo, né? É muito bom também. O Tomismo de Etienne Gilson, muito bom também. Outro estudo iniciativo introdutório de Tomás de Aquino, né? Iniciação à Filosofia Tomista. Depois, uma biografia filosófica de Tomás de Aquino pelo Chesterton. Alguns escritos de Santo Tomás, né? Para Pentecostes, Páscoa, Quaresma. Aqui Santo Afonso Maria de Ligório, né, sobre as meditações da Quaresma, Tratado do Amor de Deus, alguns escritos de Santo Agostinho, né, sobre o livre-arbítrio e também sobre a música. E o Glória de Maria de Santo Afonso também. Aqui estão alguns livros mais espalhados, né, diferentes temas. Tem jornalismo, que é minha primeira formação, né, então tem a Sangue Frio, que é um clássico do jornalismo literário. Na verdade é um livro que praticamente inaugura, né, o jornalismo literário, né, que conta a história de uma família que foi morta, né, brutalmente por dois assassinos. Então o jornalista, o Truman Capote, vai até o local, né, uma cidade do Kansas, né, do estado do Kansas, uma cidade pequena, e investiga, né, chegou a entrevistar até os assassinos. E, na verdade, ele até cria uma relação muito próxima com os assassinos, né? E ele vai investigando essa história aí, muito boa também esse livro. Aqui vem, né, jornalismo, o clássico também brasileiro sobre jornalismo, que é sobre o Assis Chateaubriand, do Fernando Moraes, muito bom. O Nelson Werneck Sodré, sobre a história da imprensa no Brasil, Parcialidade da Imprensa, do Bernard Goldberg, também muito bom. E aqui começam alguns livros, né, sobre o catolicismo, né? Então vem o Diário de Santa Faustina, a biografia de Santa Dulce, o Cordeiro de Deus, né, a vida e paixão do Cordeiro de Deus, né, da Ana Catarina Emmerich, alguns livros aqui do Sete Langes, e aqui os 2 volumes do livro do padre Leonel Franca, né, sobre o protestantismo no Brasil e o catolicismo e protestantismo, né? Os exercícios espirituais para a consagração da Virgem Maria e a biografia do Guido Scheffer, né, do servo de Deus Guido Scheffer. Aqui está um livro dos Salmos, etc. Aqui também mais alguns livros bem aleatórios, então tem alguns documentos da igreja, tem o documentos do concílio, um estudo sobre uma visão católica sobre a sola escritura, também muito bom. Né? Se eu não me engano, a gente tem um livro falando, um vídeo sobre esse livro aqui, né? Em geral. Né? E aqui embaixo alguns cadernos que são anotações minhas dos meus estudos. Né? No geral, é isso, pessoal. Minha biblioteca. Aqui nesse cantinho aqui tem alguns livros que são muito pequenos, que se eu for falar um de cada um para vocês, esse vídeo vai durar umas 3 horas, tá bom? Mas em geral é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Os principais que eu coloco aqui para vocês é a filosofia e a doutrina da igreja. Então, se vocês puderem adquirir, pelo menos essa história da filosofia,
aqui. Né? A história da filosofia seria muito bom. Né? E a Suma Teológica também, e a Catena Áurea. Além do catecismo, obviamente, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Apertar o sininho lá para receber as notificações. Até mais.